Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, o Evangelho de hoje se aplica de modo impressionante aos tempos que nós vivemos. Na simplicidade da sua linguagem, Nosso Senhor, sendo Deus, abraça todos os tempos, todas as situações, todos os acontecimentos, tanto internos como externos, como o que se passa no meio do que é historicamente registrado, como do que se passa no interior do coração de cada um de nós, e que do qual só Deus é testemunha. Nosso Senhor diz: ainda um pouco de tempo e já não me vereis, e novamente um pouco de tempo e me vereis, porque eu vou para o Pai. Os apóstolos não ousaram interrogar Nosso Senhor. O respeito que eles tinham pelo Mestre os retinha, mas eles estavam se perguntando a si mesmo: o que ele quer dizer com isso de um pouco de tempo? Um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco de tempo me vereis novamente, porque eu vou para o Pai. Por aí se vê que os apóstolos procuravam entender, é evidente, o que Nosso Senhor dizia, e a mesma coisa devemos fazer nós, procurar entender o que Nosso Senhor nos revelou, pelo estudo, pela oração, pela reflexão, pelo conhecimento do que a Igreja nos ensina. A Igreja não para de ensinar, ela quer que a gente aprenda, ela quer sobretudo que a gente faça passar o seu ensinamento na nossa vida, que a gente viva desse ensinamento. Nosso Senhor é o Mestre, e o Mestre é aquele que ensina, e o católico é aquele que é ensinado, senão ele não é católico, senão ele vive à margem do catolicismo, à margem de Nosso Senhor. Ele não é um católico, ele é outra coisa. Ele é um católico de fachada, mas não de verdade. Nosso Senhor então vai responder aos discípulos, porque Nosso Senhor, sendo Deus, sabe o que se passa no coração dos discípulos. Em verdade, eu vos digo, haveis de chorar e vos lamentar, enquanto o mundo se alegrará. Enquanto o mundo se alegrar, vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em gozo. Vejamos um pouco essas misteriosas palavras e a sua significação. Um pouco de tempo e já não me vereis. Por quê? Que tempo era esse? Duas respostas são possíveis. Este pouco de tempo é o tempo que vai do momento que Nosso Senhor estava falando com os apóstolos até o momento da sua morte, que era iminente. Estava falando, esse discurso se situa ali no final da vida do Nosso Senhor, no momento em que ele está na última ceia com os apóstolos. Dentro de pouquíssimo tempo, os apóstolos não veriam mais Nosso Senhor, porque ele seria retirado desta vida, morrendo na cruz. E pouco tempo depois, os apóstolos veriam de novo, porque Nosso Senhor ressuscitaria no domingo da Páscoa. Na sua morte, os apóstolos chorariam e se lamentariam, enquanto que o mundo, os fariseus, os escribas e os chefes do povo se alegrariam e cantariam vitória, vendo Nosso Senhor morrer na cruz. Mas ainda um pouco de tempo, a tristeza dos apóstolos converteria em alegria, porque Nosso Senhor ressuscitou e apareceu a todos eles. Mas ainda uma outra explicação, cuja realização ainda não está terminada, e que se aplica aos tempos que nós vivemos. Quem dá esta segunda explicação é Santo Agostinho. E São Tomás atrás no seu comentário ao Evangelho de São João. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Por quê? Porque eu vou para o Pai, diz Nosso Senhor. Isto é, eu subirei no dia da ascensão ao Pai, e então não me vereis mais, não me tereis mais convosco, falando e vos comunicando e sendo visível a vós. Mas depois ainda mais um pouco de tempo e me vereis novamente. Quando? No fim do mundo. Esse tempo que vai então da ascensão ao fim do mundo, Nosso Senhor chama de um pouco de tempo. Por que ele chama de um pouco de tempo e não muito tempo? Porque esse tempo, comparado com a eternidade, não é nada. A nossa vida, ela passa como um piscar de olhos. Quando ela chega ao fim e que nós entramos na eternidade, nós veremos que a nossa vida foi um piscar de olhos,
Por isso que o dia de hoje é tão importante, porque no dia de hoje está se decidindo a nossa eternidade. E esses dias que sucedem, essas semanas, esses meses, esses anos que são a nossa vida, eles têm eles têm em si a eternidade. Nele se decide a eternidade. Logo, são de extrema importância. Cada minuto, cada hora, cada dia é de um imenso peso, pois nele se forma, se constrói a eternidade. Ora, enquanto não chegar esse dia em que Nosso Senhor virá para julgar os dias dos mortos, o mundo se alegrará e a igreja se entristecerá. É o Nosso Senhor que o diz. E por quê? Porque os filhos das trevas são mais hábeis, nos seus negócios que os filhos da luz. Vejam como os filhos das trevas, são mais hábeis e por causa disto ficam alegres na sua maldade. Caim conseguiu matar Abel por traição. Ele superou Abel. Ele saiu ganhando. Os inimigos da igreja, Lutero conseguiu arrastar o norte da Europa para a heresia. Henrique VIII conseguiu fazer a Inglaterra cair na heresia. Sua filha, Rainha Elizabeth, conseguiu firmar o anglicanismo na Inglaterra. A Revolução Francesa triunfou e conseguiu matar Luís XVI. Os inimigos da igreja conseguiram realizar a Revolução Comunista, triunfaram. Eles quiseram tomar os Estados Pontifícios e tomaram. Quiseram tomar Roma e tomaram. Quiseram tirar todos os bens da igreja e deixar Pio IX completamente demonido, sem defesa, e conseguiram. A igreja chora esses acontecimentos, ela se entristece, evidentemente, como não poderia não se entristecer. Os inimigos da igreja quiseram 2 guerras mundiais, primeiro para destruir o Império Austro-Húngaro, e conseguiram destruir o Império Austro-Húngaro, que era ainda a grande potência católica que havia na Europa. Eles conseguiram a Segunda Guerra Mundial, que acabou de desorganizar o mundo ocidental e acelerar o avanço do liberalismo, e conseguiram. Eles quiseram o Concílio Vaticano II e triunfaram no Concílio Vaticano II. Então os filhos das trevas têm vitórias, eles se alegram com essas vitórias. Eles conseguiram a lei do aborto nos países outrora católicos, como a França, a Espanha e tantos países. Eles quiseram a liberdade religiosa e a conseguiram. Quiseram a separação da Igreja do Estado e conseguiram. Quiseram a supressão dos Estados católicos e conseguiram. Eles quiseram destronar Nosso Senhor Jesus Cristo e conseguiram. Eles quiseram a excomunhão de Monsieur Lefebvre e Dom Castelmayer e conseguiram. Eles quiseram os acordos de Dom Gerard com os modernistas e conseguiram. Eles quiseram os acordos de Campos com a Roma modernista e conseguiram. Eles quiseram o avanço do mal em todos os setores e estão conseguindo. Divórcio, aborto, casamentos de homossexuais, perversão da infância e da juventude nas escolas, livros péssimos de ensino, mesmo os livros que a gente conseguiu, os menos piores, que são usados mesmo na nossa escolinha, eles não são bons. São livros ruins, são livros que respiram o mundo de hoje. Então eles conseguiram, eles estão conseguindo, e nós temos que reagir. Mas é claro que a igreja se entristece com isso. A igreja não pode se alegrar com isso. O triunfo da televisão em todas as casas, mesmo as católicas, é uma vitória imensa dos inimigos da igreja. O mundo entrando pelas portas do mesmo na tradição. Uma moça de Passos que foi para estudar na França, telefonava para a mãe dizendo: mamãe, as professoras daqui são excelentes, mas minhas colegas é exatamente como no Brasil. Ela estava falando das escolas que não era da tradição. Triunfo então do mundo dentro da tradição. Triunfo do mundo que penetra mesmo na vida de cada um de nós.
porque o demônio é hábil, ele roda como um demônio, como um lobo, como um leão astuto, e que sabe nos pegar pelo ponto fraco e nos derrubar. Ele fica feliz com isso. Eis a alegria do mundo. Liberdade de ação da maçonaria, eles conseguiram, a maçonaria triunfa. Então ela triunfa, ela se alegra, e a igreja chora. Dominação dos judeus sobre a política internacional, estão conseguindo, e a igreja chora, claro que chora. Ela sabe que o triunfo final é de Nosso Senhor, mas ela chora essas perdas, claro que chora. Nossa Senhora chorou no dia da paixão, e a igreja chora também. A globalização, que consiste em preparar a vinda do anticristo, claro que a igreja chora com isso. Corrupção dos católicos, perda da fé, esfriamento da caridade. O mundo inimigo de Deus exulta, e a igreja chora e se lamenta. A igreja chora porque há homens santos que choram esses acontecimentos. Eu vi o Corsão falando, e as almas se perdem, e uma lágrima escorrer dos seus olhos. Viram Monsenhor Lefebvre no nosso mosteiro do Barru, dizendo: eu estive com Ratzinger, e eu disse para eles: para vocês, Nosso Senhor é uma opção, é uma coisa descartável, mas para nós, Nosso Senhor é tudo. E quando ele disse isso, eu não estava presente. Os irmãos me contaram, eu estava no mosteiro, mas não estava na sala quando ele falou isso. Quando ele falou isso, uma lágrima escorreu dos seus olhos. A igreja chora, claro que chora. A igreja não tem vergonha de mostrar a sua tristeza. Ela sabe que o triunfo dos inimigos da igreja corresponde à perda das almas. E isso das almas, mesmo dentro da tradição, perda das almas no mundo inteiro. E isso é causa de tristeza. O mundo se alegrará, e vós estareis na tristeza. E vós chorareis, e vós vos lamentareis. Há homens que veem o mal, que penetra mesmo dentro da tradição. Nosso Senhor dizia: mesmo nossos tradicionalistas correm o perigo de perder a fé. Mesmo nossos tradicionalistas não entendem a gravidade da situação, não entendem a gravidade do ecumenismo, não entendem essa gravidade desse mundo que vai entrando e vai penetrando por toda parte entre nós. Diminuição da fé, diminuição do espírito de combate, diminuição da oração, diminuição da penitência, diminuição da modéstia, da moral em geral, das obras de misericórdia, etc, etc, etc. A igreja chora e se lamenta como se lamentava Dom Lefebvre, ao dizer que mesmo entre os tradicionalistas, muitos não viam o problema, a verdadeira gravidade do ecumenismo, da reunião de Assis, da liberdade religiosa. Foi a resposta de Roma às questões apresentadas por Monsenhor Lefebvre sobre a liberdade religiosa. Roma respondeu que Monsenhor estava errado e que era aquilo mesmo, que o concílio estava certo, tudo isso. Foi isso que determinou Monsenhor Lefebvre a sagrar os bispos em 88. Ora, o que significa isso? Senão que Nosso Senhor, que Monsenhor Lefebvre tinha como ponto decisivo a questão do Cristo Rei, o Cristo reinando sobre as nações. Mesmo Dom Gerard reconhecia isso. Pois bem, Dom Felé condenou e proibiu o livro do Padre Piver, que chama Nossas Relações com Roma, na qual ele mostra que o centro do combate de Monsenhor Lefebvre era o Cristo Rei, e mostrava como Monsenhor Lefebvre havia estudado essa questão. Pois bem, esse padre está expulso da fraternidade, e seu livro está proibido. A igreja chora com isso, claro que chora. E nós choramos, e não temos vergonha de chorar. Vemos que a resistência é pequena, a resistência não é a maior parte da tradição. Isso é uma pena, e nós o reconhecemos, e lamentamos. E o mundo? O que é o mundo? O mundo do qual fala Nosso Senhor são os inimigos da igreja. Esses que exultam vendo a tradição abalada, traída, desnorteada, dispersada. Mas vossa tristeza converterá em alegria. Como? Quando? Quando, diz Nosso Senhor, quando a mulher está para dar à luz, ela está triste, porque chegou sua hora. Mas quando nasce a criança, ela já não se lembra mais da sua aflição, pela alegria de ter nascido um homem no mundo. Assim vós outros agora estáis tristes, mas outra vez vós me vereis. E então se alegrar-se-á o vosso coração,
e ninguém vos há de tirar a vossa alegria. Esta mulher é a igreja. Ela está triste, mas ela está alegre ao mesmo tempo, porque todos os dias há mais uma alma ou outra que se converte, que nasce para a vida da graça, que então ela esquece a sua aflição. Ela sabe e espera pela vinda de seu esposo, e esperando ela trabalha na salvação das almas. Mesmo sobre o regime do anticristo, a igreja continuará a trabalhar e a salvar as almas, e fará isso como nunca terá feito antes. Ela trabalha na aflição, na tribulação, na solicitude por todos os seus filhos. O Apocalipse nos diz que o anticristo matará Elias e Enoque. Será a grande alegria do mundo, a maior de todas, depois da morte de Nosso Senhor na cruz. O mundo exultará, como exultou com a Revolução Francesa, como exultou com a Revolução Comunista, como exultou com o Vaticano II, como exultou em todos esses males que diminuíram a força do catolicismo no mundo. Mas Elias e Enoque ressuscitarão como Nosso Senhor ressuscitou, e então o anticristo será morto, e Nosso Senhor virá e salvará a sua igreja. Então a tristeza da igreja converterá em alegria. Mas desde já ela conhece alegrias. Cada alma que entende o problema da tradição, cada alma que entende o problema que está em jogo a respeito da fé, a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque dizer que Nosso Jesus Cristo não é o Rei das Nações é negar a sua divindade, é negar a sua redenção, é negar aquele que por direito de conquista, por direito do seu sangue derramado, ele é o Rei da sociedade. Então quem nega isso, nega indiretamente. Quem nega que Nosso Senhor é o Rei, ele nega a divindade e a redenção de Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor é Rei por direito de nascença, direito de essência, melhor dizendo, e por direito de conquista. E negar a sua realeza é negar indiretamente esses dois dogmas, a divindade de Nosso Senhor e a sua redenção. Então a igreja, ela quando vê que uma alma compreende isso, compreende por que é necessário continuar esse combate de Monsenhor Lefebvre, que é o mesmo de São Pio X, não são dois combates diferentes, combate que é o mesmo de São Pedro e São Paulo. O que foram fazer os apóstolos senão pregar que Nosso Senhor é o Rei de toda a criação, instaurare omnia em Cristo. Esse é o programa de São Paulo, é o programa de São Pio X, é o programa de Monsenhor Lefebvre, é o programa da igreja. Então a igreja, quando alguém compreende isso e se posiciona na vida de maneira consequente com esse princípio, a igreja se alegra. Então ela tem alegrias no meio das tristezas. Deus mistura as lágrimas com as alegrias ao longo da história da igreja. Mas virá um dia em que sua alegria será sem tristeza. É quando Nosso Senhor voltar. Então a tristeza da igreja se converterá em alegria. E esta alegria ninguém lhe poderá tirar, porque ela será a alegria da vida eterna, que não terá fim. E na vida eterna ninguém pode atingir a igreja. Ninguém pode lhe roubar uma alma. Enquanto que aqui, enquanto dura a nossa peregrinação, a igreja pode perder algum de seus filhos. Tenhamos, pois, paciência. Os mártires sofreram pela igreja. Os vandianos sofreram pela sua fé e não viram a vitória. Os cristeiros morreram pela sua fé para defender a honra de Nosso Senhor e não viram a vitória. Os mártires espanhóis, em 1936, morreram pela fé. A Espanha viu a vitória, mas foi por um tempo. E atualmente a Espanha está mergulhada no mais profundo liberalismo. Dom Lefebvre e Dom Antônio sofreram e lutaram pelo reinado de Nosso Senhor. Façamos como eles, e teremos a mesma recompensa que eles. E esta recompensa ninguém poderá nola retirar. E só para citar alguns fatos que nos reconfortam, estamos aqui recebendo o padre Marcelo. Justamente tem o mesmo padroeiro, o mesmo nome, ao menos, que Monsenhor Lefebvre. Marcelo. Ele teve a sua ordenação
refeita sob condição por Monsenhor Williamson, lá em Candeias, no mosteiro de Padre Jair, e assim, onde há uma perda de um lado, há um consolo de outro. Quando os luteranos dominaram e fizeram cair todo o norte da Europa no protestantismo, ao mesmo momento a Igreja ganhava a América do Sul e grande parte da América do Norte a fé católica. Então, onde há uma tristeza, Nosso Senhor compensa com uma alegria, esperando essa outra alegria que não terá fim, que será a vida eterna. Eis então essa alegria que ninguém poderá nos retirar, é a graça que desejo a todos, por intercessão de Nossa Senhora, que em Fátima nos revelou o remédio para os males atuais, que é a consagração da Rússia e a devoção ao seu Imaculado Coração. Coisa tão simples, coisa tão pequena, e no entanto, às vezes Deus faz depender grandes coisas de pequenas coisas. Se Paris não foi invadido por Átila, foi pelas orações de Santa Genoveva. Se os trapistas não foram expulsos da França no tempo de Clemenceau, presidente da França, os trapistas atribuíam as orações do padre Marie-Joseph Cassin. E se quantas coisas não aconteceram e outras boas aconteceram, isso dependeu de uma pessoa. Nós poderíamos dizer, como dizia uma paroquiana nossa, que foi graças a uma pessoa, Monsenhor Marcel Lefebvre, que as portas do inferno não prevaleceram contra a Igreja. Uma pessoa. Às vezes um soldado faz mudar o resultado de uma guerra. Então saibamos que às vezes uma coisa pequena, dela pode depender todo o bem da Igreja. E essa consagração da Rússia, pedida por Nossa Senhora, não faz parte da revelação propriamente dita. A revelação está terminada com a morte do último apóstolo, mas é um sinal de reverência para com sua mãe. E Nosso Senhor quer honrar sua mãe. Nosso Senhor quer mostrar que a sua mãe é decisiva na história do mundo. Ele quer mostrar que a salvação virá por sua mãe, por desejo expresso dele. Ele quer honrar sua mãe, honrar pai e mãe. Está dito no 4º mandamento da lei de Deus. E Nosso Senhor, mais do que ninguém, é filho. Ele honrou seu pai morrendo na cruz, e ele quer honrar agora sua mãe, fazendo depender a salvação do mundo dessa submissão à sua mãe, consagrando o país do qual saiu os males mais graves do século XX, sair dali um princípio da renovação e da salvação do mundo. Façamos o que ela pediu e rezemos para que os responsáveis pela Igreja façam o que Nossa Senhora nos determinou. E então a Igreja terá um tempo, mas só um tempo de paz, esperando a paz definitiva que só virá quando se realizar a palavra de Nosso Senhor: ainda um pouco de tempo e me vereis novamente, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.